lugar, compartilha essa live aqui com mais colegas, em grupos de podologia que vocês estão, para que todas venham aprender juntas. Lembrando, a gente, meninas, o conhecimento de nada é válido se a gente não compartilha com as pessoas. Né? Tem gente que tem o hábito de não compartilhar nem live, porque acha que a colega vai estar copiando ela depois ou que a colega também vai aprender. Que bom se todo mundo tivesse as mesmas condições de aprender. Por isso, talvez nós já teríamos aí conseguido até uma regulamentação, né? Porque nós temos ainda hoje essa diferença de padrão, né, dentro da área e principalmente essa rivalidade que é gritante, é uma rivalidade que não precisa existir. Pelo contrário, quanto mais a gente se ajudar, mais a gente cresce. Quanto mais eu aprendo, mais eu ensino vocês, mais eu cresço também, né? Até porque para mim ensinar, eu preciso estudar, eu preciso correr atrás, eu preciso me atualizar. Para mim poder estar aqui com vocês, eu também estou, né, na minha fase de crescimento e também vocês me ajudam aí compartilhando o nosso conteúdo. Hoje, principalmente, tá, meninas? Eu trouxe esse assunto porque eu vejo que muita gente ainda fala sobre órteses, são 300 tipos de órtese e ninguém fala sobre os riscos que as órteses podem trazer para o paciente. Porque sim, a órtese ela não é um dispositivo inofensivo. Uma órtese mal aplicada, uma órtese não sendo feito um protocolo para o paciente antes, não sendo montado uma estrutura de tratamento, o que acontece? A gente, ao invés de acabar ajudando, a gente acaba atrapalhando e muitas vezes prejudicando o paciente. Então, eu vejo hoje muitos tipos de órtese que é bom a gente ter, né, meninas? Órtese de bottom, órtese metálica, órtese de fio, órtese de resina, órtese de fibra, órtese de kinésio tape, inclusive nós temos, né? Cada uma com a sua funcionalidade, com o seu benefício. Só que para que eu saiba trabalhar com elas, não é eu só ir lá e aplicar. Eu preciso saber como aplicar, quando aplicar, por que aplicar e em quais pacientes aplicar. Então, é como eu digo para vocês, como tudo na vida eu preciso de conhecimento. Não adianta eu ir lá, eu pegar uma diquinha num grupo de podologia e eu seguir aplicando órtese igual uma doidada, né? Como a órtese de resina que a gente vai falar aqui. A órtese de resina, gurias, ela é maravilhosa. Ela é uma órtese, assim, ó, que eu comecei a trabalhar com ela há mais ou menos 2 anos e meio e foi uma das órteses que eu mais apliquei nos meus últimos anos de atendimento no consultório, porque ela é uma órtese estável, ela é uma órtese praticamente o paciente não sente que tem ela na lâmina, ela é uma órtese com 0 risco pro paciente, risco de descolamento da órtese. Então nós vamos falar muito sobre órteses aqui, né? E eu queria saber de vocês, quem é aí que trabalha com órtese de resina e com órtese de fibra molecular, né? A FMM, órtese de fibra de memória molecular. Contem aqui para mim quem trabalha com essas órteses e, gurias, o que vocês veem de diferente. Eu quero trazer aqui para vocês, em primeiro lugar, para quem está chegando aqui, porque tem muita colega que está chegando aqui, que está se formando, que ainda não atua na área da podologia, não conhece, né, alguns dispositivos, não sabe como aplicar a órtese, não sabe para que ela serve, então a gente vai estar trazendo aqui o conteúdo desde o início, tá? As meninas estão colocando aqui, eu trabalho com as duas, a Luciana colocou FMM, a Cristiane também, a Conforto Pés colocou aqui, minha dúvida em qual órtese para o tipo de unha conforme a patologia, eu trabalho com a FMM, então tem bastante menina aqui que trabalha somente com a FMM, né, gurias? A fibra de memória molecular, ela é uma das melhores órteses que nós temos, porque ela também sendo bem aplicada com a tração certa, a gente consegue um resultado incrível. E eu quero trazer algumas patologias que os pacientes possuem que acontece a recidiva. Sabe aquele paciente que a gente faz o tratamento com a órtese 6 meses, 8 meses e daqui a 1 ano o paciente volta de novo com a lâmina totalmente curvada? Existem algumas patologias crônicas que os pacientes têm que acabam causando essa recidiva.
Outro detalhe que ninguém conta pra gente é que a órtese não cura paciente nenhum de onicocriptose. A órtese, ela é um tratamento que, caso o paciente venha ter maus hábitos novamente, o que vai acontecer? O paciente também vai ter recidiva. Eu não vejo ninguém praticamente falando isso, Cris. Nem das patologias que causam recidivas, que a gente vai estar trazendo aqui para vocês hoje, e nem da questão do tempo das órteses, né? Que a órtese, trate com órtese, que a órtese vai livrar o teu paciente da onicocriptose. Muitas vezes a órtese vai trazer somente conforto, porque se o paciente não cuidar, se o paciente ter maus hábitos, se o paciente não cortar a lâmina corretamente, o que vai acontecer? Vai acontecer uma recidiva e a lâmina vai encravar de novo. É o que acontece com a maioria dos pacientes e também por falta de orientação, muitas vezes, do podólogo. Então, a gente vai estar conversando sobre todos esses assuntos aqui hoje. Então, o que eu quero trazer para vocês? O que são as órteses, né, gurias? As órteses, elas são dispositivos de correção laminar, de correção da unha. A órtese de fibra de memória, ela é, sem sombra de dúvidas, a órtese que a podologia mais usa hoje. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Ela pode ser usada em todo e qualquer tratamento, desde que eu saiba aplicar a órtese, eu colhe ela da forma correta e mantenha ela colada aí por no mínimo 21 dias na lâmina do paciente. Então, a órtese de fibra de memória, ela é uma das melhores órteses que nós temos hoje ainda para correção. Quem aí é do tempo de colocar fogo na fibra de memória molecular para ela ficar mais tempo colada na lâmina do paciente? Alguém se lembra? Eu, como sou formada aí, né, gurias, há 16 anos, vou fazer agora em março desse ano, 16 anos de profissão, 16 anos de formada, lá atrás a professora nos ensinou a queimar a órtese com o isqueiro para que a órtese ficasse mais tempo colada na lâmina do paciente, né? A Cristiane colocou aqui eu. Então, nós temos mais colegas aí que também passaram por essa fase e essa época. É seríssimo isso, gurias. A gente esquentava a órtese, né, para ela ficar mais tempo colada na lâmina do paciente. Então, aí, quem é formado há mais de 10 anos, talvez tenha passado por essa fase de colocar fogo na fibra de memória molecular. Então, meninas, qual a diferença de órtese corretiva para prótese? E tem muita gente que ainda confunde, porque nós temos a órtese e a prótese. A órtese, ela é um dispositivo adaptado para finalidade de corrigir e adequar a estrutura do corpo da unha, direcionando ela o mais próximo possível do seu formato original. Então, as órteses corretivas, elas são dispositivos que fazem com que a unha fique o mais próximo possível à sua curvatura original. A gente sabe aí, né, meninas, que a maioria dos pacientes que nos procuram para fazer uma correção de lâmina hoje, 90% desses pacientes foi porque aconteceu algo no meio do caminho. Uma grande parcela é por causa do corte incorreto, por causa da pedicure também, e eu sempre digo uma coisa, nunca não, mas a maioria das vezes a pedicure é forçada a mexer e cutucar na lâmina do paciente, porque a cliente fica daquele jeito. Quem trabalhou com pedicure e manicure sabe do que eu tô falando, porque eu já passei por isso, tá? Porque eu era podóloga, a cliente dizia, dá só uma cutucadinha aí, tira um pouquinho aí no canto que tá doendo, e a gente, para não perder o cliente, o que a gente acabava fazendo? Acabava cutucando o canto da lâmina do paciente, acabava cortando para trazer aquele alívio momentâneo, né? Então, muitas vezes, a profissional pedicure, ela é induzida a fazer um procedimento que não é da sua capacidade e que não é da sua capacitação. Porque quando a gente remove, gurias, aquela parte que deve estar naquele local, o que eu acabo fazendo? Eu acabo tirando a função da lâmina. E aí a pele acaba se formando
um acúmulo de pele que é a onicofose naquele local. Então, de tanto cutucar muitas vezes, de tanto cortar, o que acontece? A lâmina acaba se curvando, né? E aquele local que era para ter unha acaba se tornando uma camada espessa de queratina, porque existe aquilo que a gente fala sempre dentro da podologia. Tudo que a gente tira, o corpo vai arrumar uma forma de repor. Então, a grande maioria dos pacientes que tem problema de curvatura hoje é por causa do quê? É por causa do corte incorreto, por causa daquela cutucadinha básica que algumas profissionais da área de pedicure fazem. Em sua grande parte, são induzidas a fazer pelo próprio paciente. Quem nunca recebeu aquela ameaça de paciente? Ah, mas se tu não fizer, eu vou acabar procurando um outro profissional que faça. Ah, mas não custa nada tu fazer. O que custa? Porque eu venho aqui fazer o pé contigo toda semana. Porque eu venho aqui fazer o pé contigo todo mês. Quem nunca ouviu essa historinha aí de cliente, né? Onde a gente é praticamente que forçada a fazer algo que não é para ser feito naquele momento. Porque existe, meninas, procedimento para isso, né? Então, se eu faço um corte incorreto, eu já peguei casos, meninas, da lâmina ter sido quebrada, porque a profissional não tinha o material adequado para fazer a remoção da espícula ou a remoção daquele cantinho de lâmina que estava na lateral, e a profissional acabou quebrando e piorando a situação da cliente. E aí eu torno a dizer, por sua grande maioria, obrigada muitas vezes a fazer pelo cliente. Porque aí vocês vão dizer para mim, Joyce, mas ninguém é obrigado a nada. Só que, gurias, ainda nós temos uma mentalidade onde a gente não aprendeu a se posicionar. 90% das pessoas que trabalham em qualquer área hoje, seja estética, seja saúde, seja numa loja, as pessoas não sabem se posicionar. A gente não aprende a se posicionar. A gente aprende isso na prática, depois de anos sofrendo muito, que a gente entende que a gente precisa ter um posicionamento. Então, a grande maioria das profissionais hoje que faz o procedimento, ela depende daquele dinheiro para viver. Ela depende daquele cliente para pagar as contas. Porque quem paga as minhas contas é o meu cliente, é o meu paciente. Então, às vezes a profissional, por falta de posicionamento e medo de perder o cliente, ela acaba se submetendo, né? Vocês sabem o que eu tô falando aqui. Eu vejo muita colega podóloga julgando e criticando a categoria pedicure e manicure, sendo que a maioria antes de se formar em podologia foi pedicure e manicure, querendo ser hipócrita, falando que a profissional faz o que não é da área dela, que ela é metida. Não é, gurias. A grande maioria é forçada, é induzida a fazer um procedimento que não é da sua competência por medo de perder o cliente, tá? Porque a gente não é ensinado, o brasileiro não é ensinado a se posicionar. No dia que a gente entender que o posicionamento muda, inclusive, todo o sistema que a gente está vivendo, nós vamos tomar posse daquilo que é nosso. Porque o posicionamento é tudo. O teu posicionamento, o teu diálogo, a tua postura como profissional é tudo. Então, onde eu não consigo me posicionar, onde o meu cliente chega e ele é que manda, é o que eu digo, é o profissional aquele que é submetido e induzido a fazer coisas que muitas vezes ele não quer fazer por medo. Então, a gente tem que parar com esse julgamento da internet, sabe, gurias? Eu fico triste com isso, sabe? Essa picuinha, essa guerra, essa briga, a gente, antes de falar, a gente tem que entender do que a gente está falando. E muitas que criticam passaram por isso, e aí são hipócritas de ir lá e falar algumas coisas. Eu já passei por isso, e eu aposto que a grande maioria que já trabalhou como pedicure e manicure também já passou pela situação que eu estou falando. Então, a lâmina, ela acaba se deformando quando a gente faz essa remoção de espícula. E eu sempre explico isso para o paciente, né? O paciente fala, nossa, mas a minha unha não era assim e acabou ficando assim, eu não sei o que aconteceu, eu não sei o que pode acontecer. E aí eu vou lá e eu desenho para ele o que aconteceu na lâmina dele, mostro para ele, né, onde tem que ter lâmina e como que a gente vai fazer essa correção. Então a órtese é justamente para isso, para trazer esse posicionamento praticamente ao formato original ou se não original da lâmina.
tá? Então, isso é uma órtese. E o que é a prótese, Joyce? A prótese é a substituição, né? Aqui, ó, peça artificial que substitui parcialmente ou total uma estrutura ou membro do corpo perdidos ou mutilados. Então, a prótese é quando o paciente perde um membro, quando o paciente perde um dedo. Hoje nós temos próteses de silicone que imitam um pé, né, gurias? Inclusive, nós temos, né, para a gente poder trabalhar e poder dar aula, nós temos um pé realístico, que é, inclusive esse aqui é igual ao meu. Quando ele chegou aqui em casa, o Wagner disse, meu Deus, quem foi que copiou o teu pé? É igualzinho o meu pé, inclusive o dedinho aqui, que é maior que os outros, né? Hoje nós temos próteses, gurias, de silicone que imitam o membro do corpo, né? Então, a prótese é a substituição de um membro. Então, essa é a diferença de prótese e órtese. No caso das unhas, nós utilizamos o quê? Utilizamos as órteses, tá? Eu tô com um slide aqui no meu computador, tá, gurias? Porque é muita coisa e por mais que a gente estude, por mais que a gente dê aula, por mais que a gente tenha conteúdo, a gente sempre tem uma colinha para não se perder no meio do caminho. Então, na podologia, gurias, dentro, né, da nossa capacitação, a gente tem vários tipos de órtese. Nós temos as órteses metálicas, nós temos as órteses em bottom, nós temos as órteses de fio, nós temos as órteses de fibra de memória, as órteses de resina e as de kinésio tape. Para quem aí já viu a Jane, professora Jane Silva, que utiliza essa técnica e ensina a utilizar a técnica com kinésio tape. Eu, tá, gurias, aprendi a trabalhar com órteses no meu curso há quase 16 anos atrás. Nós tivemos uma matéria somente sobre órteses. Inclusive, eu tenho no meu caderno, que não está aqui para me mostrar para vocês, mas no meu caderno de formação, esses dias eu estava dando uma olhada, porque eu estou montando um conteúdo novo, né, que daqui uns dias está saindo quentinho do forno, e eu acho, não, eu tenho certeza que vocês vão adorar. E eu achei uma parte no meu caderno sobre órteses, né? Então, a gente teve uma matéria dentro do curso somente sobre órteses, a gente treinou sobre órteses. Então, lá dentro, a gente conseguiu colocar na prática o que a maioria hoje não tem, né, meninas? Ainda hoje, pela manhã, uma menina me chamou que está saindo da faculdade e perguntou para mim se eu poderia dar umas aulas práticas para ela, porque ela está saindo da faculdade sem nenhuma aula prática. Ela está se formando agora e ela não teve nenhuma aula prática. E isso é sério e, mais uma vez, eu volto a falar, isso é grave, porque a gente tem que aprender a cobrar aquilo que a gente paga. A gente tem o hábito de comprar algo numa loja, receber aquilo que não foi, né? A gente pagou por algo, chegou na minha casa outra coisa, o que eu faço? Eu vou lá e devolvo e eu quero aquilo que eu paguei ou eu quero o estorno do meu dinheiro. Por que com o ensino a gente não faz a mesma coisa? Por que eu estou pagando uma faculdade e eu não estou cobrando da universidade, dos reitores, da diretoria que eu tenha aula prática? O que está acontecendo? Porque, gurias, uma mensalidade de uma faculdade de podologia não é barata. Tá na média aí de R$400 a R$500. Então, por que as universidades não estão fazendo a função delas? Não são todas, tá, gurias? E não são todos os polos. Mas eu quero saber o que está acontecendo. Porque a desculpa esfarrapada é sempre a mesma. Porque não tem aluno suficiente, porque não tem pessoal para vir como modelo. Gente, hoje a cada 10 pessoas, 6 tem algum tipo de problema nas unhas ou nos pés. Eu quero saber o que está acontecendo com vocês, que vocês não estão cobrando os direitos de vocês. Vocês estão pagando por algo, vocês não estão recebendo. Isso, inclusive, gera indenização, para quem não sabe. Só que o brasileiro, ele é tão bobo, ele é tão trouxa, que ele vai... deixa para depois, né? Mas de certo, depois, não me interessa se a universidade tem 3 alunos na área da podologia. Se ela está ofertando aula prática, ela é obrigada a prestar aula prática para esse aluno. Vocês não devem nem aceitar o diploma para se formar sem aula prática, porque não existe, gurias, como um profissional sair da faculdade
ou saiu de um curso técnico. É por isso que eu sempre recomendo o curso técnico quando alguém me pergunta: Joyce, o que eu faço? Eu faço faculdade ou curso técnico? Procura o curso técnico, porque o curso técnico ele vai te capacitar para o mercado de trabalho. As universidades hoje, tu só aprende a parte teórica. A universidade é para quem já tem um curso técnico, tá? Porque hoje as aulas práticas estão inexistentes dentro das universidades. E eu quero saber o que está acontecendo com vocês, que vocês não estão fazendo aí um movimento, convidar as colegas e exigir da universidade a aula prática ou o dinheiro de volta, porque isso gera indenização. Então, meninas, a menina me chamou hoje e perguntou para mim se eu poderia prestar aula para ela. Eu disse, olha, eu infelizmente hoje não tenho consultório, eu não tenho como estar prestando aula presencial, né? Não tenho como e aí orientei ela a procurar ou até, gurias, para quem se formou agora, né, e acabou perdendo isso aí, não exigiu, já recebeu o diploma e agora já era, né? Vocês podem estar entrando em contato com profissionais da cidade de vocês e pedindo um dia que seja na semana, um dia a cada 15 dias para fazer um estágio, nem que seja gratuito, para vocês aprenderem. Porque assim tá ridículo o que as universidades estão fazendo com os alunos. Tá ridículo. Eu quero saber se um médico sai da faculdade sem mexer num paciente também. Porque ficam achando que a podologia é o quê? A podologia é a área da saúde. E onde eu não sei o que eu estou fazendo, eu posso levar o paciente a uma amputação. Podologia é coisa séria. E o que está acontecendo com vocês que vocês não estão exigindo das universidades a aula prática? Né? Foi o que eu falei para ela. Aí ela disse para mim, pois é, Joyce, aqui nós tínhamos somente 5 alunas e a universidade falou que não tinha como abrir aula prática para somente 5 alunos. Gente, eu paguei o curso. Eu paguei. Então, o mínimo que eu tenho que receber é aquilo que eu estou pagando. Tá aqui a Cleire, ó, não achei estágio gratuito. Todas que aceitaram estão cobrando de 300 a 500 reais o dia. E aí imagina, gente, um profissional que não está trabalhando vai ter condições de pagar 300 a 500 reais o dia para fazer um estágio, sendo que tu pagou a faculdade para te fazer aula prática. Então, assim, ó, quem quer fazer um curso de podologia hoje, procura um curso técnico, tá? Porque o curso técnico, tu vai estudar mais, tu vai aprender muito mais e tu vai sair de lá capacitada para atuar na área. Depois, quando tu estiver estabilizada, daqui a uns 5, 6 anos, aí tu quer aprender um pouco mais de aula teórica, tu vai lá e te inscreve na universidade e aprende a parte teórica. Eu vou ser sincera com vocês, gurias. Há 2 anos atrás, eu me inscrevi e eu fiz um semestre de podologia. As primeiras aulas, eu só tinha uma matéria que eu gostava, que era biologia. Era a única matéria e a professora era maravilhosa. O resto, o professor de biossegurança não sabia falar português. Pra vocês terem noção. Falava tudo errado, era SEGE, a apostila vinha você com C cedilha. Eu disse, gente, eu não vou estar pagando R$456 de mensalidade para ouvir um professor de uma universidade que não sabe nem falar o português corretamente. Que condições esse professor tem de estar ensinando alguém alguma coisa? Então é isso que eu digo, gurias. Hoje vocês têm que procurar profissionais que já têm um tempo no mercado de trabalho, que já atuaram, que têm resultado para ensinar vocês. Hoje, o que nós temos dentro das universidades? Professores que se formaram no ano anterior dando aula nesse ano. Tem muita gente que se formou ano passado e esse ano está sendo professor de universidade, sem experiência nenhuma. Então, assim, o ensino do Brasil, eu vou ser honesta e sincera com vocês, está cada vez pior. E é isso que eles querem. Quanto mais ignorante, mais o sistema corrompe, né, as pessoas e mais as pessoas se submetem àquilo que eles querem implantar. Não é à toa que a gente está vivendo esse caos que a gente está vivendo nos últimos dias. Então, meninas, a gente tem que aprender a cobrar os nossos direitos. Se eu estou pagando por algo, eu quero ter isso. É o mínimo. Eu tive na turma, se eu não me engano, foi a turma 4 de laser terapia. Uma das alunas estava se formando e ela já atuava na área porque ela era técnica, né? Então ela já trabalhava mais de 6 anos na podologia, então ela tinha experiência. Ela era uma das únicas podólogas também do município dela, não vou lembrar agora,
tá? Mas é a Edinar, se a Edinar estiver aqui, ela pode até se manifestar. A Edinar mora no Nordeste, se eu não me engano também, né? Não quero estar falando nenhuma mentira aqui. E aí a Edinar montou uma turma com as colegas dentro do consultório dela para dar aula prática, porque a universidade não fez esse serviço, entenderam? Então, ela, na boa vontade dela, as colegas passavam o material, né, para ela. Lógico, não tem como tu dar aula prática para 5, 6 pessoas gratuitamente, né, guria, sem pelo menos pegar o material, caixa de luva, máscara, né, kit para ajudar a esterilizar, essas coisas do tipo, né, não tem como. Então, o básico, o mínimo, tá? E aí ela ajudou as colegas a fazer as aulas práticas, porque a universidade também não prestou aula prática para os alunos. Então, tá na hora da gente levantar da nossa cadeira e cobrar os nossos direitos, porque senão o negócio vai ficar sério. E é aí que eu falo para vocês, tem muita gente que aceita isso, tem muita gente que não tá nem aí se vai aprender aula prática, abre um consultório e começa a fazer um monte de M nos pacientes por aí. Já vi muita gente fazer isso. A Conforto dos Pés colocou aqui, fiz 1 mês apenas na Unicesumar. Muitas matérias que nada a ver com podologia e desisti de continuar. Eu fiz, gurias, 1 semestre. E para mim cancelar foi um inferno. Eu tive que ameaçar colocar eles na justiça. Eles me enrolaram 3 meses para cancelar minha matrícula. Eu tive que pagar 3 meses sem estudar. Eu tive que ameaçar, ir na faculdade e ameaçar eles pessoalmente, que caso eles não cancelassem a minha matrícula, a próxima vez eu ia voltar lá com um advogado e ia processar a universidade. Então, assim, é umas coisas descabidas em que a gente vai aceitando e vai ficando por isso mesmo. Então, vai lá e faz um curso técnico. Quer fazer qualquer coisa na podologia, faz um curso técnico. Vai lá, procura o curso técnico mais próximo, o Senac perto da tua cidade. Hoje nós temos escolas e institutos que estão capacitadas a fazer o curso técnico e procura um curso técnico do que uma universidade. Depois, quando tu tiver formado e tu quiser a parte teórica, aí tu vai lá e faz uma faculdade só para dizer que tem o diploma. Porque é isso que está acontecendo hoje. O que a gente aprende, gurias, é na prática. A podologia a gente aprende na prática. Tu aprende com professores, tu tem que ter aula prática, porque não tem como tu mexer no micromotor, não tem como tu desencravar uma unha, não tem como tu fazer uma remoção de onicofose se tu não praticar. A Cleire colocou aqui, alguém aqui já fez o curso presencial da Inhambi Morumbi, queria saber se é bom. Então, gurias, voltando pro nosso assunto aqui, porque uma coisa vai levando a outra, né? Eu fico tão revoltada, gurias, com isso, sabe por quê? Porque assim, eu tenho 16 anos de formação e parece muito, mas não é muito tempo. Há 16 anos atrás, o ensino era totalmente diferente do que é hoje. A coisa, lógico, veio para facilitar. A gente poder estudar online é muito melhor, né? Porque muitas das meninas trabalham o dia todo, têm filhos, fica difícil tu ainda sair do trabalho e estudar, chegar 11 horas em casa da noite. Antigamente era muito mais difícil, foi o que aconteceu comigo há 16 anos atrás. Eu saía na sexta-feira e voltava só na segunda para casa, porque o curso era sábado o dia inteiro, domingo o dia inteiro e segunda o dia inteiro. Então, eu tinha que viajar 3 horas para ir, 3 horas para voltar da minha cidade para poder me formar. Várias vezes pensei em desistir, mas eu não desisti. Então, hoje tá mais fácil, só que também tá tudo muito deteriorado. Tá tudo muito ruim, entendeu? Pela facilidade. Né? Então, procurem um curso técnico para vocês fazerem o curso de podologia e quem quer fazer o curso de podologia, tá bom, gurias? Então, aqui, ó, voltando ao nosso assunto, o que vocês têm que saber sobre as órteses? Tá, meninas? Hoje eu vou falar aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês as órteses que eu vou falar. Essa aqui, gurias, é uma órtese de fibra de memória. O que vocês estão vendo aqui é uma órtese aplicada por mim e foi assim que eu aprendi a aplicar órtese há 15 anos atrás e foi assim que eu trouxe resultados durante esses 15 anos. Tá? A órtese de fibra de memória, tá, gurias? A órtese de fibra de memória molecular, deixa eu achar aqui, ela possui a capacidade de voltar a posicionar a lâmina no seu formato original. Temos hoje as órteses de fio e de bottoms e com um risco bem mais alto de trauma de descolamento de lâmina. Tá, gurias? O que acontece? Por que as órteses de fibra e as órteses de resina
são as mais seguras hoje para a gente trabalhar, porque o risco delas é praticamente zero de descolamento de lâmina e de trauma. Eu sabendo aplicar a tração exata, porque a órtese de fibra ela tem do 0,18 até o 0,32, eu nunca usei mais do que 0,22, tá, meninas? Eu acho que a 0,22 já é, para mim, já podia ser a tração máxima da órtese de fibra. Porque eu já vi colega descolar a unha inteira do paciente com uma órtese de fibra por causa da tração muito alta. Então, não é porque ela é uma órtese de fibra que ela não vai causar dano no paciente. Ela pode causar dano, sim. E esse dano pode ser muito sério. Então, a gente tem que ter um cuidado extremo para aplicar a órtese, saber aplicar ela da forma correta, saber posicionar ela da forma correta. Tem pessoas que aí dizem que colocar na região proximal pode causar um trauma, que colocar muito na região distal causa trauma, e tudo isso a gente só vai saber a partir de cada paciente. A espessura da lâmina, a curvatura da lâmina, se esse paciente tem sensibilidade à dor, porque sim, alguns casos o paciente pode vir a sentir o desconforto da tração. Eu tive nos 15 anos uma paciente, gurias, que no outro dia eu tive que remover a órtese dela e era 0,20. Ela não aguentou, ela não dormiu a noite de dor. Era uma paciente sensível, a órtese não causou nenhum trauma nela, a órtese não descolou a lâmina dela, só que ela era uma paciente muito sensível, então ela não aguentou a tração da órtese e eu não pude corrigir a lâmina dela na época com órtese. Tive que corrigir com anteparos, que era o que eu tinha na época e era o que eu sabia, anteparos de EVA. A gente levou praticamente quase 2 anos para conseguir corrigir a lâmina dela, porque ela veio de uma pedicure também para mim, porque a gente não conseguiu trabalhar com a fibra, tá? Então, a espessura da lâmina, principalmente, é o que vai indicar a tração que a gente vai usar a fibra de memória. Então, a 0,20, a 0,18, a 0,20 e a 0,22. A 0,22 para mim já podia ser a tração máxima da órtese de fibra. Outro detalhe da órtese de fibra muito importante, tá, meninas? Nós temos lâminas oleosas. Então, a lâmina oleosa, ela não para colada. Tu pode usar a melhor cola do mundo, que ela não para colada. Nós temos, assim como tem o cabelo oleoso, nós temos clientes, né, que o esmalte não para na unha, que ela coloca uma órtese e não para, a gente coloca um anteparo, não para. Paciente com desidrose também, tá? São aqueles mais difíceis de deixar, de conseguir manter a órtese colada por pelo menos 21 dias, que é o tempo estabelecido, né, médio da fibra de memória, tá, gurias? A fibra de memória, ela é trocada de 21 em 21 dias, de 30 em 30 dias e de 40 em 40 dias, tá? Tudo vai depender do caso do paciente, da curvatura e da espessura da lâmina. Nós podemos aplicar a órtese de fibra em paciente que tem dificuldade, tá, meninas? Principalmente com a posição das lâminas, dos dedos. Sabe aquele paciente que tem aquele dedinho gordinho, como esse aqui que eu tô colocando aqui? Então, a órtese de fibra de memória molecular, ela é muito boa para esses pacientes, tá? A órtese de fibra é indicada para paciente adolescente, para paciente idoso e para paciente adulto. Eu não indico a órtese de fibra para crianças, por quê? Porque a criança, ela geralmente cutuca com a unha, ela vai para a escola com o calçado aberto, o outro amiguinho tem curiosidade, vai lá também cutuca com a unha, e o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo o descolamento da órtese. E aí aquele paciente que a gente tem dificuldade de manter a órtese colada, porque o paciente é criança, é curioso, os amiguinhos são curiosos, a criança geralmente ela toca, ela quer tocar, ela quer sentir para ver como que é, textura. Criança, eu digo, geralmente criança, ela enxerga com as mãos, ela não enxerga com os olhos. Então, o paciente infantil,
é aquele que a gente não coloca a órtese de fibra por causa desses cuidados que tem que ter. A criança brinca, a criança pula, a criança corre, geralmente anda descalço, geralmente anda de calçado de tênis fechado também, joga futebol, vai para a escolinha, brinca na educação física. Então, a órtese de fibra eu não indico para pacientes infantis. Por isso que a órtese de resina é a mais indicada. E a órtese de resina, ela não descola. Ela literalmente não. E aí nós vamos falar de algo aqui bem interessante. Deixa eu só escolher outra foto para a gente colocar aqui sobre a órtese de resina. Que a órtese de resina, gurias, muitas colegas já falaram para mim assim. Eu vou colocar primeiro essa foto aqui para vocês verem como ela traciona, ela não traciona, mas como ela corrige. Deixa eu colocar aqui para vocês. Essa paciente aqui. Essa paciente é uma paciente idosa, tá? Com mais de 80 anos. A lâmina dela ficou desse jeito por causa da pedicure dela, que cuidou da unha dela por mais de 25 anos. A unha dela era normal e a lâmina dela, de tanto remover a própria lâmina e de tanto remover espícula, que não era espícula, que era pele, na verdade, porque a pele, o que começou a acontecer? De tanto fazer o corte na lateral, a pele começou a tomar o lugar da lâmina. E aí, o que acontecia? Ela machucava essa idosa sentia muita dor. Então, aqui, gurias, quando ela me procurou, eu apliquei a órtese de fibra, tá? Porque eu queria o quê? Um alívio da dor. Ela tava com muita dor no dia que ela veio me procurar. Então, eu não mexi muito, eu apenas fiz um desbaste na lâmina, removi um pouco de pele que tinha na lateral para trazer um alívio e apliquei a fibra de memória. Só que o que aconteceu? 2 dias depois, ela me ligou dizendo que a fibra tinha descolado. Então, eu pedi para ela retornar ao consultório, conversei com ela a respeito da órtese de resina e ela topou, tá? Um dos motivos que ela topou é que ela ia ficar 3 meses com a órtese na lâmina. Como é uma paciente idosa, tem dificuldade de locomoção, né? Ela não conseguia vir caminhando até o meu consultório, então tinha que vir alguém trazer ela no consultório. Não era sempre que tinha alguém para trazer ela, tá? A gente sabe que o idoso tem as suas limitações. E aí, o que aconteceu? A gente optou por colocar a órtese de resina. E aí eu vou mostrar o resultado aqui para vocês 10 meses depois, como que ficou essa lâmina. Então, para quem diz que resina não corrige, tá, gurias? É porque nunca usou a órtese de resina. Olha como ficou a lâmina dela 10 meses depois. Aí vocês vão dizer para mim assim, Joyce, mas como a resina faz esse trabalho se ela não corrige, se ela não traciona? Pelo simples motivo, gurias, eu vou abrir minha tela aqui para mostrar para vocês o porquê que ela corrige. Como vocês podem observar, deixa eu pegar uma caneta aqui para me desenhar para vocês no meu pezinho. Na região proximal, que é a região mais perto da cutícula possível, o que acontece? Essa região em verde é a região proximal, é onde ela tinha o formato original, porque a pedicure não conseguia chegar até a região proximal. Então, aqui embaixo, ela não estava curvada, ela estava curvada da medial para a distal. Então, a unha dela estava como? Vou desenhar por cima. Estava assim, em formato funil, certo? Por quê? Porque a pedicure conseguia chegar somente até a medial. Então, a unha literalmente criou um caracol aqui na ponta, tá, meninas? Ela criou um caracol na ponta do dedo da paciente. Então, ela sentia muita pressão e muita dor. E aí, o que a órtese de resina faz? A órtese de resina vai manter a estrutura original, que é a da parte proximal, e vai trazer essa unha até a distal com esse formato, porque o que a órtese de resina ela vai fazer? Quando a gente seca ela faz o quê? Ela endurece, certo? Ela fica sólida. Então, a lâmina não vai mais conseguir curvar, ela vai estabilizar. Então, a gente vai conseguir trazer essa lâmina desde a região proximal até a distal. E aí é óbvio que vai levar mais tempo. Então, um tratamento que a gente faz com a resina aí que leva
6 meses, 8 meses, com a fibra, desculpa, né? Um tratamento com a fibra que leva de 6 meses a 8 meses, com a resina vai levar em média de 10 meses a 1 ano, tá? Por quê? Porque a gente vai ter que trazer essa lâmina desde a região proximal. Vou voltar aqui a foto para mostrar de novo para vocês. Olha só, como vocês podem ver, eu colei ela onde? Eu colei ela o mais perto da região proximal possível, para trazer o quê? Trazer a estrutura da região proximal até a distal. E a gente conseguiu corrigir essa lâmina em 12 meses. Tá, gurias? Essa foto aqui é de 10 meses. E a gente conseguiu corrigir ela em 12 meses. Então, assim, a lâmina dela ficou como tá aqui. Ficou perfeita. Eu não tenho a foto do final do tratamento, porque o meu celular, gurias, no final do ano agora aconteceu um monte de BO com as minhas contas, né? Com o meu e-mail. Eu acabei perdendo muita coisa que estava no meu e-mail e algumas fotos de alguns tratamentos, inclusive, eu acabei perdendo, que foi a dessa paciente, tá? Então, a órtese de resina, ela não traciona. Ela mantém a estrutura da região proximal até a região distal. Por isso que ela corrige tão bem quanto a órtese de fibra. E aqui, gurias, o descolamento é 0,01%. O paciente pode ficar com ela até 3 meses na lâmina. O paciente não precisa vir todo mês para fazer a limpeza, para fazer a higiene, se ele não pode. Então, a órtese de resina é justamente para esses pacientes que não conseguem se deslocar para o consultório uma vez por mês, uma vez a cada 40 dias, o paciente pode ficar até 60 dias sem vir no teu consultório. De 3 a 4 meses, a órtese fica colada e quanto mais tempo ela ficar, ela vai manter, tá, gurias? Até o crescimento final. Aí vocês vão dizer, Joyce, mas por que tu troca? Porque ela fica feia, ela fica suja, né? O paciente usa calçado fechado, então ela começa a acumular ao redor e ela fica ressecada também. Então, por isso que a gente troca ela de 3 a 4 meses. Então, ela é ótima para paciente infantil, paciente adolescente, paciente adulto, idoso, qualquer curvatura de lâmina, ela é maravilhosa. Ela não é indicada para pacientes que têm a borda ungueal mais elevada. Por quê? Porque como ela é uma órtese um pouquinho mais em alto relevo, o que vai acontecer, gurias? Ela vai acabar pegando na lateral desse dedinho. E aí, muitas vezes, pode acontecer o quê? Pode acontecer um processo infeccioso. Então, por isso que em paciente com a borda ungueal mais elevada, a gente não aplica a órtese de resina. Pode aplicar? Pode. Eu não indico, tá? Porque ela pode ficar pegando na lateral e aí pode acabar ocasionando um processo infeccioso no paciente. Então, a órtese de resina, gurias, ela é uma das melhores órteses. Tu tendo hoje no consultório podológico órtese de resina e órtese de fibra de memória molecular, tu não precisa aprender nenhum outro tipo de órtese, a não ser que tu queira adquirir conhecimento. Porque as órteses metálicas, elas são muito mais arriscadas, porque elas podem acabar ocasionando o quê? Um descolamento da lâmina do paciente. Então, por isso, gurias, eu nunca gostei de trabalhar com órtese de bottom ou órtese de fio, tá? Justamente por causa dos riscos. Eu já vi tanta coisa de colega que eu acabei até criando um bloqueio para órteses metálicas, tá? Nós temos professores excelentes, inclusive o professor José Alves é um excelente professor para órtese metálica. Então, para quem quer adquirir conhecimento sobre a órtese metálica e a aplicação, busquem o professor José Alves. Eu, Joyce, não trabalho com a órtese, nenhum tipo de órtese de metal, tá? Até hoje, gurias, em quase 16 anos de profissão, eu apliquei em somente 2 pacientes a órtese de bottom, tá? Porque eu precisava de um resultado imediato. Porque o paciente, e aí nós vamos chegar num assunto agora que ninguém te conta, porque o paciente tinha gota, artrite e artrose. Joyce, mas o que isso tem a ver com a correção das lâminas? O que isso tem a ver com onicocriptose? Tudo, porque pacientes que têm artrite, artrose, gota, tem qualquer tipo de problema inflamatório nas articulações, o que vai acontecer?
esse paciente vai ser um eterno paciente de correção com órtese. Porque o que acontece? Agora eu vou explicar para vocês o que acontece com esse paciente. Deixa eu pegar uma caneta aqui, uma caneta vermelha para a gente explicar para vocês. O paciente que tem artrite e artrose, ele tem um processo infeccioso nas articulações. Artrite, artrose, gota, reumatismo, artrite reumatoide, tá? Todo o processo de inflamação que acontece nas articulações, acontece deformação na curvatura da lâmina. Então, muitas vezes, vocês não perguntam para o paciente se o paciente tem artrite, artrose, artrite reumatoide, reumatismo, gota. Por que isso influencia na curvatura da lâmina? Porque a nossa matriz, onde a nossa lâmina se forma, fica aqui, depois das articulações. E aí, o que acontece? A lâmina muitas vezes vem com atrofia por causa do processo inflamatório das articulações. Então, eu tive paciente, gurias, que eu tratei a vida toda com órtese. Ele ficava 6 meses com a órtese, 1 ano sem. 6 meses com a órtese, 1 ano sem. Uma paciente que eu atendi aqui na praia, que tinha artrite reumatoide, né? Ela sofria muito com onicocriptose. O que eu consegui trazer o alívio para ela e qualidade de vida? A gente aplicava a órtese no mês de março, que é o final do verão, né? Que aí a pessoa não vai mais para a praia, não vai mais para parque aquático, não viaja mais. E a gente ficava com a órtese até o início de outubro. Início de outubro a gente removia, ela esmaltava a lâmina, ela ia na pedicure, só que a pedicure entendia o problema dela, não mexia, apenas esmaltava, ela vinha, fazia podologia comigo e depois ela ia na pedicure esmaltar a lâmina, ela não mexia. E aí, no final de março, a gente começava todo o processo de novo. Ela foi minha cliente aqui na praia por 3 anos. Então, a gente fazia o processo e foi quando ela conseguiu ter qualidade de vida. Ela conseguia botar um calçado fechado, ela conseguia viajar, porque ela e o marido têm motorhome, então eles viajavam muito, tá? Então, a órtese trouxe para ela um alívio. Por quê, gurias? Porque esses pacientes não curam com órtese, por causa do processo inflamatório que eles têm nas articulações. Por mais que a doença esteja controlada, por mais que o paciente tome medicamento para o controle e o alívio dos sintomas, a lâmina, ela é o principal que vai ser atingido, porque é muito próximo à matriz do processo inflamatório. Então, durante o processo inflamatório, quando a lâmina está em crescimento, porque a lâmina não para de crescer, então, o paciente ela pode ter uma melhora durante o tratamento e depois pode ter uma recidiva de novo da doença, certo? E aí, o que acontece? Toda vez que acontece o processo inflamatório nas articulações, ele acaba passando esse processo inflamatório para a matriz e a lâmina acaba nascendo atrofiada ou com a curvatura acentuada. Vocês já tinham ouvido falar isso alguma vez? Todos os cursos que eu fiz de órtese, porque eu fiz muitas das atualizações nos últimos anos, mas eu nunca usei nenhuma órtese das atualizações. Eu nunca ouvi um professor falar sobre isso. Então, a importância da gente ter esse conhecimento. Vai aplicar a órtese no paciente? Pergunta para o paciente. Olha, seu João, o senhor tem algum processo inflamatório? Artrite, artrose, artrite reumatoide, gota, qualquer processo inflamatório nas articulações vai dificultar. Tá, gurias? Está aqui, ó, a maioria está dizendo que nunca ouviu falar. Então, muitas vezes a gente fica se culpando. Mas eu fiz o tratamento, o que aconteceu? O paciente seguiu vindo comigo, não foi para outra profissional. O que houve que está tendo recidiva? Muitas vezes o paciente sofre de uma dessas patologias e tu nem sabe. Porque lá na ficha de avaliação, muitas vezes tu não pergunta, e aí o paciente só se lembra de doença crônica, diabetes, pressão alta. O paciente não fala que ele tem artrite reumatoide se tu não pergunta. Ele não fala que ele tem gota, ele não fala que ele tem só artrite ou só artrose. Então, qualquer problema que gerar um processo infeccioso nas articulações, se o paciente tem
Isso nos pés, e geralmente ele tem. Se ele tem nas mãos, ele tem nos pés, ele tem no joelho, ele tem no cotovelo. Então, o que vai acabar acontecendo? Vai acabar causando processo de recidiva, e esse paciente a gente tem que deixar ele consciente que é um paciente para podologia o resto da vida. Que a gente vai conseguir trazer o quê? Um auxílio no tratamento. A Cida colocou aqui, você acabou de responder a minha pergunta. Minha paciente tem artrite e outros. Então é isso, gurias. Então a gente sabendo essa informação, e quando a gente tiver um paciente que vai precisar de um tratamento de órtese, a gente nunca deixa de perguntar se ele tem algum problema de inflamatório, algum problema inflamatório nas articulações, como artrite, artrose, artrite reumatoide e também gota. Tá bom, meninas? Então é importante a gente fazer esse questionamento no paciente com órtese, tá? A Cleia tá perguntando aqui, do curso online, tá, Cleia? Daqui um pouco eu já vou falar sobre o curso de órtese aqui para vocês. Então, meninas, olha quanta coisa a gente falou aqui hoje, né? Que muitas vezes não nos é passado. Tem podóloga aí que se martiriza, que passa por algumas situações, se cobra, porque ela não teve essa informação em nenhum curso. Ou muitas vezes até o professor que passou esse curso para ela não sabia também que isso poderia causar a recidiva de onicocriptose. Então, o paciente de onicocriptose, gurias, eu sempre deixo o meu paciente, só vou tomar uma aguinha aqui, fibromialgia também. Se tiver, porque assim, gurias, nem toda fibromialgia causa um processo inflamatório nas articulações, mas se causa, sim. Então, qualquer patologia, tá, que tiver inflamação, processo inflamatório nas articulações, vai acabar causando recidiva. O vídeo vai ficar gravado aqui, tá, meninas, para vocês assistirem depois. Então, a gente precisa dessas informações para poder passar para o paciente, né? Deixar o paciente consciente. Sempre quando o paciente vinha, gurias, fazer um tratamento de órtese comigo, eu já deixava claro para ele. Olha, dona Maria, é o seguinte, essa correção que a gente vai fazer aqui agora, ela não vai durar o resto da vida. Se a senhora for na pedicure, se a senhora cortar a unha em casa, se a senhora usar calçados inadequados, o que vai acabar acontecendo? Vai acabar tendo recidiva. Se a pessoa tem processo inflamatório nas articulações, eu já deixo claro para ela que ela vai ser um paciente podológico o resto da vida. A gente vai trazer qualidade de vida, a gente vai trazer conforto e alívio da dor, mas volta e meia a gente vai ter que fazer de novo a correção por causa desses problemas inflamatórios que a pessoa tem. Então, gurias, as órteses, tá? Se vocês, tá, tiverem esses dois tipos de órtese no consultório, não precisa ter mais nenhum tipo de órtese, porque a fibra de memória e a resina hoje basta para suprir qualquer curvatura de lâmina, ela sendo aplicada da forma correta e eu escolhendo a órtese correta para cada paciente. As vantagens da aplicação das órteses, tá, gurias? Quais são as vantagens? A vantagem da fibra de memória molecular. Alívio imediato da dor. Indicada para lâminas mais espessas e com curvatura acentuada mediana, porque se a gente tiver aí uma órtese em caracol, como a que eu mostrei para vocês aqui, para quem está chegando agora e não viu, vou colocar aqui de novo, vou colocar uma aqui da Adeline, que é nossa aluna, mas eu acho que eu fiquei em cima, né, não aparecia aqui. Deixa eu voltar aqui e escolher a foto que estava aqui antes, tá, gurias? A curvatura em caracol, que foi essa aqui que eu mostrei para vocês, deixa eu achar aqui de novo, tá? A fibra de memória, ela já tem uma dificuldade de parar colada, porque ela vai ter que fazer uma tração maior. Então, já para a unha em caracol, aqui já é curvatura mais acentuada, a gente coloca a órtese de resina. Vai demorar um pouco mais? Vai, mas ela vai trazer aí uma curvatura perfeita. Ela vai fazer uma correção perfeita e trazer alívio para esse paciente. O risco de descolamento de lâmina da fibra de memória molecular é bem mais baixo do que as órteses metálicas. E quando eu falo descolamento de lâmina, é causar trauma na lâmina, deixar a lâmina com hematoma.
e muitas vezes deslocamento da lâmina, não só o descolamento. Então, a fibra de memória, ela já cai para 50% esse risco aí do paciente. Paciente que usam sapatos apertados sentem menos desconforto com a órtese de fibra, tá? Por causa da espessura dela, que não é muito grossa, tá, meninas? Ela fica basicamente pouquíssima coisa acima da lâmina do paciente. Então, ela é ótima para paciente que fica muito tempo de calçado fechado, porque não vai causar esse atrito, diferente da órtese de bottom e da órtese de fio. Por que acontece o deslocamento e descolamento de lâmina com a órtese de com a órtese de fio e de bottom? Porque ela fica em alto relevo, ela engancha na meia, ela engancha no tapete, ela engancha na escada, e aí o que acaba acontecendo? Acaba causando aí um deslocamento e um descolamento de lâmina do paciente, tá? Os cuidados devem ser aplicados para que a órtese não descole, meninas, em qualquer uma delas, por no mínimo 15 dias. Então, por que eu sempre indico para o paciente a aplicação da órtese no inverno? Porque no inverno ele não vai para a piscina, ele não vai para a praia, ele não vai ficar com os pés descalços, tá? Então, eu sempre faço a indicação da correção de lâmina do paciente sempre ali do inverno, tá? Do outono para o inverno. E aí o paciente fica na primavera e no verão com a unha livre para fazer o que ele quiser. As orientações e cuidados, tá, meninas, devem ser passados por escrito para o paciente. Então, o que eu sempre coloco para as alunas dentro dos nossos cursos, tá, meninas? Tanto o contrato, para que o paciente entenda que ele tem que ter cuidado, igual eu tenho com o meu aparelho dentário. Se eu ficar descolando bracket toda hora, vai chegar uma hora que o dentista vai me cobrar uma segunda manutenção. Eu pago a manutenção e aí se eu ficar toda semana enchendo o saco do meu dentista para ele ficar colando bracket, arrumando fio, isso e aquele outro porque eu não tenho cuidado, o que vai acabar acontecendo? Ele vai acabar me cobrando um valor a mais. Então, com as órteses, não é diferente. Então, por isso que lá no contrato tá bem claro para o paciente cuidar no mínimo 15 dias. De qualquer órtese. Cuidar para não bater, cuidar para não colocar calçado fechado muito apertado. As órteses, tá, meninas? A gente tem que passar essa orientação para o paciente. Quando o paciente ele assina um contrato e ele lê a responsabilidade que ele tem, e é para qualquer tratamento, tá, meninas? Seja com órtese, seja de espícula, remoção de espícula, seja para onicomicose, o paciente que ele é bem orientado, o paciente que sabe das suas responsabilidades, é um paciente que cuida das suas órteses, do seu tratamento, tá? Então, é importante a gente deixar claro para o paciente o cuidado que ele tem que ter com as órteses. Então, dentro do curso, a gente tem a ficha de orientação para o paciente levar para casa com os cuidados e o contrato também para ele assinar. E aí eu fico com uma cópia e o paciente fica com uma segunda cópia. Então, meninas, as órteses servem basicamente para a correção de qualquer tipo de lâmina. Eu não preciso estar indo lá e fazer trocentos cursos de órtese, é fio, é bottom, é isso, é aquilo, tá? A órtese de fibra bem aplicada, um protocolo bem estruturado para o teu paciente, vocês conseguem trazer resultados fantásticos. Outro detalhe que eu quero trazer aqui para vocês. Joyce, eu vou tirar os meus anéis, tá, gurias? Eu não vou me prolongar muito por causa da bateria do meu celular, porque eu tô com microfone, tá? E aí, se eu me prolongo muito, eu fico sem microfone, ou carrego o celular e fico sem microfone, tá? Porque aqui no meu prédio tá uma baderna, que é veraneio, então as pessoas aqui não tem muita noção, né, do barulho, então por isso que eu tenho. Eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Como vocês podem, por isso que muita gente me perguntou, como fazer dedinhos para praticar as órteses, tá? Inclusive dentro do curso eu ensino vocês. Isso aqui
que eu tô aqui pegando é uma massinha de modelar. Então, vocês podem comprar uma massinha de modelar, que vem assim, ou que vem aquelas que vem numa caixinha. Essa minha tá com cheirinho tão bom. Vocês vão comprar unhas postiças na farmácia ou no mercado, aquelas de R$5. Vocês vão fazer um formato de um dedo e vocês vão fazer o quê? Vão colocar aqui a unha postiça e vão fazer um dedinho. Dá pra fazer um dedinho bem igualzinho, ó, gurias. E assim vocês vão praticar, tá? As órteses. Então, a gente nunca arruma desculpa para não fazer as coisas, porque tem como a gente praticar sem ser impaciente, quando não é espícula, quando não é debridamento de lâmina. Então, para órteses, a gente consegue praticar. Compra uma massinha de modelar, ó, vou fazer de novo aqui para vocês. Pega um pedaço dela, faz uma bolinha, amassa bem, ó, em menos de 30 segundos, a gente faz um dedinho. Tu pega a unha, uma unha postiça, vai colocar aqui e tá pronto o dedinho para ti praticar órtese. Aqui tu consegue praticar órtese de fibra e órtese de resina. Outra coisa que vocês me perguntam, Joyce, com que a gente seca a órtese de resina? Eu trouxe aqui para vocês 3 equipamentos que eu tenho, tá? Nós temos o fotopoliminizador, que esse aqui ele seca em 20 segundos. Nós temos a mini cabine, tá, gurias? Que é a mesma de New Designer, ó. Ela é muito prática, tá? É 30 e poucos reais no Mercado Livre. Então, ela é uma mini cabine, é a mesma de secar unha em gel. Ela também seca resina. E nós temos essas lanternas aqui. Só que a lanterna, gurias, a pilha é muito cara. E aí, o que acaba acontecendo? É um jogo de pilha por paciente. Então, essa aqui, ela custa R$6 na Shopee, tá? Se vocês quiserem. Só que a pilha é R$26. Então, aí, cada vez que tu utiliza no teu cliente, a pilha enfraquece. Essa minha aqui tá fraca só de mostrar para as alunas no curso e também só de mostrar em live. Eu não deixo ela ligada o tempo que ela tem que ficar ligada, no mínimo 1 minuto para secar. Então, as duas mais vantajosas para quem vai aplicar é a mini cabine, que é 30 e poucos reais. Ela é carregável, tá, gurias? Carrega na luz, tá? E o fotopoliminizador, que é o mesmo de dentista aí, que é um pouquinho mais caro. Mas é ótimo. Eu tenho esse meu aqui, gurias, há quase 3 anos. Ele nunca me deu problema. E eu não paguei caro na época. Agora ele tá um pouquinho mais caro, porque as coisas subiram. Eu paguei R$198 por ele. Hoje ele tá na base aí de R$250, R$280. Mas é ótimo. E caso estrague a ponteira, a gente consegue comprar a ponteira separado por 60 e poucos reais na internet, tá? Então, a órtese de resina, a gente pode escolher ou a cabine ou o fotopoliminizador para estar utilizando. Quem quiser adquirir o curso de órtese de resina e órtese de fibra, e vocês têm mais lá dentro reconstrução unguial, tá? Que a reconstrução unguial vocês aprendem a fazer com o polímero, o líquido e o em pó, tá? Lá tem o passo a passo também que a gente ensina. Então, quem quiser garantir hoje a sua vaga no curso 3 em 1, reconstrução unguial, órtese de resina e órtese de fibra, tá somente R$97. Tá, gurias? Lá vocês têm todas as aulas passo a passo, aplicação e remoção das órteses. Vocês aprendem todo o material que vocês vão utilizar. Vocês têm um grupo de suporte de alunas. Tem receita do meu antisséptico gratuita para vocês lá dentro, que é bônus. Tem material de apoio. Tem, gurias, os modelos de contrato, tá? Para vocês utilizarem nas órteses e também os modelos de orientação. E vocês têm 1 ano de acesso com certificado de 8 horas. A cabine é 60 segundos, tá, Cláudia? Então, quem quiser garantir o curso, lá dentro, gurias, eu dou o passo a passo para vocês. Lá dentro eu faço demonstração de aplicação e eu tenho uma receita secreta que eu não revelo, somente dentro do curso, para órtese de fibra não descolar. Então, eu tenho uma receitinha secreta para quem quiser usar a órtese de fibra para fazer a desidratação
da lâmina, tá? A Michelle tá colocando aqui. Eu sou aluna da Joyce e estou crescendo muito profissionalmente com o curso da Joyce. A Michelle é minha aluna aí de praticamente todos os cursos, né, Michelle? Então, gurias, quem quiser, tá? Aproveitar. Hoje o curso tá R$ 97, tá? O link tá na minha bio, lá no meu Instagram. Vou mostrar aqui para vocês como vocês vão entrar lá no Instagram, vocês vão clicar no meu perfil, vocês vão ir lá no Instagram e vocês vão digitar lá na lupinha. Ó, vou mostrar aqui para vocês. Ó, vou entrar no Instagram, vocês vão lá na lupinha e vocês vão colocar aqui, ó, Joyce, tá? Eu vou aparecer, estão vendo? E aí, aqui embaixo vai ter um detalhe escrito, cursos e especializações. E aí tem dois links, vocês vão clicar aqui e vai aparecer aqui, ó, cursos e especializações no primeiro link. Vocês vão clicar e vai abrir a minha bio. O curso de reconstrução ungueal e órtese de resina é o primeiro. Vocês vão clicar e vão fazer a inscrição de vocês, tá? Aqui tá a página do curso, lá vocês conseguem ver tudo, vocês conseguem ver inclusive resultados de alunas, tá? E meus resultados. E aí vocês vão ir até o final da página e aqui no finalzinho da página vocês vão conseguir clicar no link para fazer a inscrição de vocês por somente R$ 97 à vista ou 6 vezes de R$ 17. O suporte é feito por mim, tá? No grupo. Eu não deixo aluno com dúvida, a Michelle tá aqui, né? E a Michelle tá falando. O suporte é de verdade. Tá aqui a Vivian também. Sou aluna dos cursos São Excelentes Divisores de Água, profissional de milhões. Obrigada, gurias. Então, estão aqui as alunas já falando para vocês como que é o curso. Vocês têm, gurias, um grupo de alunas onde vocês podem estar tirando dúvidas. Eu vou deixar abertas as inscrições até sexta-feira. Até sexta-feira as inscrições ficam abertas. Outras me perguntaram se o curso de ata também está disponível. Também está disponível. E também vocês têm um link lá na bio para quem quiser comprar o curso de ata e o curso de órtese e fazer um único pagamento. Tá no terceiro botãozinho. Então vocês vão... Deixa eu mostrar aqui para vocês onde que tá. Para quem quiser adquirir os dois cursos, tá, gurias? Então, vocês vão clicar lá no link e aqui, ó, é o terceiro botãozinho, tá? Onde está escrito, ó, curso de ata, reconstrução ungueal, órtese de resina e órtese de fibra de memória. Aí aqui tem a página do curso, quem quiser adquirir, o curso tá por R$ 297, todos os cursos daí. Vocês compram o curso de ata, reconstrução ungueal, órtese de fibra e órtese de resina. Aí é o 4 em 1, tá? Então, leiam com atenção lá no link da bio. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me chamar. O curso é para profissional da área da podologia ou estudante da área, tá, gurias? Porque lá dentro vocês precisam ter uma noção do que é podologia, porque eu não ensino noções básicas de podologia. Por isso que o curso é para podólogo estudante da área. Então, eu deixo sempre isso bem claro para depois a pessoa não entrar e muitas vezes a gente acaba devolvendo o dinheiro, tá, meninas? Para quem não é da área, quem entra, tá? A Lúcia colocou aqui, ó. Eu também amo os cursos da Joyce, já comprei os cursos, o de ata e o de órtese também, né? Que a grande maioria das gurias aqui são alunas de todos os cursos. Eu fico bem contente, gurias, porque a gente tem aí uma aprovação de 99% dos nossos cursos. Então, vai fazer agora, em março, 5 anos que a gente está aqui nesse mundo online, ensinando, trazendo conhecimento para vocês, trazendo o melhor, tá, gurias, para vocês. Então, quem quiser aí se tornar um membro nosso, quem quiser se tornar nossa aluna aí e começar o ano de 2025, que recém está começando com novas especializações e novos conhecimentos, a hora é agora, tá bom, meninas? A Catiane aqui, em breve farei esse curso. Primeiro vou fazer o técnico de podologia. É isso aí, Catiane. Estou terminando a graduação e preciso muito desses cursos. Bora lá, Cidinha. É isso aí, tá, gurias? Hoje eu tô um pouquinho sem voz e eu tô um pouquinho cansada porque eu tô com muita dor de cabeça. Então, hoje eu meio que me perdi aqui várias vezes, vocês viram, né? Mas eu sou o tipo de pessoa que quando eu prometo, eu cumpro, tá, gurias? De manhã eu já tinha dito pra vocês que ia ter live hoje, então eu tomei um remedinho antes pra dar um alívio na dor de cabeça, porque tá muito quente aqui,
tá, gurias? E eu tô numa fase da minha vida que eu não gosto mais de calor, eu acho. Tô preferindo o frio. E aí é ar-condicionado, é ventilador, na academia é ar-condicionado, é ventilador. Hoje eu caminhei 40 minutos com ventilador na minha cabeça, então eu acredito que isso tenha também me desencadeado dor de cabeça, mas eu prometi para vocês e eu estava aqui. Não estava 100%, não estou 100%, mas estou aqui com vocês conforme o prometido, tá? Então, quem quiser adquirir, essa live vai para o YouTube depois, tá, gurias? Amanhã o Wagner edita ela e coloca no YouTube, mas ela vai ficar gravada aqui no Instagram, tá bom? Até a gente conseguir recuperar tudo lá no YouTube novamente, tá bom, meninas? Gostaram da aula de hoje? Foi esclarecedora para vocês, apesar de eu ter feito algumas confusões aqui durante a live, né? Que eu não tô 100% hoje, mas tá tudo bem, a gente tá aqui. E eu amo muito o que eu faço, tá, gurias? Eu faço isso aqui com muito gosto, com muito amor. Eu não deixo para depois o que eu tenho que fazer hoje. Para mim, não participar de uma live com vocês é só se faltar luz, porque como eu moro na praia, isso acontece muito. Às vezes cai a internet, às vezes falta luz. Se chove muito, falta luz, cai a internet. Então, para mim não tá aqui com vocês, se eu tô com dor, eu tomo um remédio e eu venho para cá. É só se realmente eu não tenho como ligar o celular, eu não tenho internet ou algo do tipo. Tá bom, meninas? Estamos entendidas, então? Fico muito contente que vocês gostaram da aula, tá? Aproveitem aí a oportunidade. O curso está com valor simbólico, tá, gurias? Para vocês aprenderem 3 técnicas lá dentro. É um valor simbólico mesmo, tá? É para a gente tirar as despesas, que a gente tem despesa com a plataforma, a gente tem despesa com o pessoal que nos ajuda, despesa de página, tá? Então, é um valor simbólico para estar ajudando vocês aí nesse início de ano, para vocês adquirirem novas técnicas e começarem o ano com um conhecimento novo. Tá bom, meninas? Ou para quem quer reciclar, para quem quer se atualizar, né? A gente sempre escuta algo que a gente nunca ouviu de outros cursos, tá ok? Por um valor mega simbólico aí para vocês, tá? Vai lá no link da bio, garante a tua vaga, as inscrições vão ficar abertas até sexta-feira. Qualquer dúvida que vocês tiverem, lá no link da bio também tem um botãozinho, último botãozinho, tá? É com o meu, com o link do meu WhatsApp. Se vocês tiverem qualquer dúvida, é só me chamar no WhatsApp que eu estarei conversando com vocês. Tá bom, meninas? Ficamos entendidas? Tem alguma dúvida ainda a respeito aqui para me responder? Eu tô derretendo de calor, vocês não têm noção. Eu tô achando que eu tô entrando na menopausa, porque o calorão que eu tenho sentido nos últimos dias e calor de escorrer suor, vocês não têm noção. Eu tomei banho antes de fazer a live e eu tô pingando suor nas minhas costas aqui. Eu desliguei o ar-condicionado justamente por causa da minha garganta, né? Porque senão eu nunca vou melhorar. Tô com essa voz falhada aí desde antes das férias, por causa justamente do ar-condicionado ligado, e ar-condicionado e é ventilador, e aí tu sai de um lugar frio, vai para um lugar quente, aí dá aquele choque térmico, e aí não tem saúde que aguente, né, meninas? Estamos entendidas? O Diata também tá disponível lá, tá? Em Indiamara. O Diata também tá disponível, tá? Leiam os links com atenção, e aí vocês, para vocês não se perderem e não comprarem nenhum curso errado, tá? O primeiro link da descrição é o que a gente falou aqui hoje, que é reconstrução guial, órtese de fibra e órtese de resina. O segundo link é o link Diata na podologia. E o terceiro link é com todos os cursos juntos. E daí vocês fazem um pagamento só e recebem todos os cursos no mesmo link, tá? Eu tô achando, Vivian, eu tô achando. Eu já vou fazer 40 anos e eu tenho uma tia que entrou na menopausa com 34 anos. Então, eu estou achando que esses calorões que eu tô não é normal. Eu adorava verão, gurias, e eu não gosto mais de verão. Dia quente, para mim, é um dia que eu fico imprestável. Tô suplementando, Vivian. Tô suplementando. Já faz aí alguns meses. Mas, por enquanto, ainda não notei nenhuma. Tô suplementando, tô tomando chá, inclusive, né, de amora branca, que foi uma médica que eu atendi, a ginecologista que me indicou. Então, meninas, estamos entendidas. Gratidão por mais um dia estarem aqui, né? Gratidão pelas dicas, gratidão por sempre estarem nos acompanhando, seguirem nosso conteúdo. O que eu faço aqui para vocês, gurias, é conhecimento, tá? Não quer comprar curso, não tem problema. O importante é que vocês estejam aqui toda segunda-feira, adquirindo mais conhecimento, tirando dúvidas, para que juntas a gente possa
crescer cada vez mais na profissão. Tá bom, meninas? Pode pagar no boleto, tá, Edna? Quem quiser pode pagar no boleto. Boleto, Pix, cartão, vocês escolhem a forma de pagamento lá na hora de fazerem a compra, tá ok, meninas? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me chamar no meu WhatsApp privado que eu respondo vocês, tá? Beijo no coração de vocês, uma excelente semana, um ótimo aí finalzinho de segunda-feira e qualquer coisa vocês podem me chamar que eu estou lá no meu WhatsApp para estar tirando as dúvidas. Vai ficar salva essa aula sim. Beijos!